Oi, olá, paz e bem. Sou José Carlos Ferreira do canal Partilhe e Compartilhe e é uma grande alegria estar de volta com você para mais um vídeo da nossa série dos vídeos de evangelização, dos vídeos cristãos. Eu quero convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal, que por favor se inscreva, venha participar desse nosso projeto, que é um projeto de evangelização, de formação pessoal, de informação, uma informação positiva, otimista para a sua vida. Contamos com você. E a todos que já estão inscritos, o meu abraço fraternal, o meu desejo de muita saúde, muita paz no coração, muito amor, muita fé e muita confiança, porque dias melhores estão chegando com a graça de Deus. O nosso assunto de hoje será os 7 dons do Espírito Santo. No nosso vídeo passado, nós falamos sobre o dia de Pentecostes, que foi o dia que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos de Jesus e deu o início à grande expansão da igreja cristã pelo mundo inteiro. Então hoje nós vamos falar sobre os 7 dons desse mesmo Espírito que foi derramado sobre os apóstolos. Os 7 dons do Espírito Santo são uma lista de qualidades espirituais difundidas na tradição católica. A referência aos 7 dons vem do trecho do Antigo Testamento, do livro de Isaías, no capítulo 11, versículo 2 a 3. São estes os dons: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, piedade ou amor e temor ao Senhor. A enumeração dos dons na Bíblia é uma forma de exemplificar as várias qualidades que o cristão pode desenvolver buscando a Deus. Você vai ler isso bem lá em Lucas, no capítulo 12, versículo 31, e no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Então vamos lá, os 7 dons do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo, ou carismas, conforme algumas denominações cristãs, são dons que foram concedidos aos cristãos para fortalecer a igreja. Eles são descritos no Novo Testamento, principalmente em 1 Coríntios, no capítulo 12, Romanos, capítulo 12, e no livro de Efésios, capítulo 4. O Espírito Santo prometido por Jesus aos discípulos está presente no Novo Testamento em 3 palavras. Dinamis, que significa onipotência de Deus, energeia, poder efetivo, e pneuma, que é o sopro vivo. No Espírito Santo nos é dada a plenitude da graça. O discurso bíblico sobre os 7 dons do Espírito Santo exemplifica que tais dons podem e realmente se tornam visíveis e possíveis em cada cristão, em cada pessoa que aceita Cristo como seu Salvador e que recebe o Espírito Santo. Então, todos esses dons, ele nos é concedido através do Espírito Santo. Na Igreja Católica existem 2 sacramentos que simbolizam, que representam a descida do Espírito Santo, a estada do Espírito Santo na pessoa. É o batismo e o crisma, que é justamente a confirmação do batismo. Vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito dos 7 dons. No Novo Testamento, a lista dos dons do Espírito Santo em diversas passagens, algumas até sobrepostas. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 12, versículos 6 a 8, em Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a 10, em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28 a 31, em Efésios, capítulo 4, versículo 7 e 11 seguinte, e em Pedro, no capítulo 4, versículo 10 a 11. Eu estou listando aqui esses capítulos para que você possa depois acompanhar na sua Bíblia. Ficaria muito longo o vídeo se eu fosse ler aqui. Eu estou com a Bíblia, inclusive, mas ficaria muito longo o vídeo se eu fosse ler. Mas aí eu estou colocando aqui, ó, do meu lado, e você então vai poder ler na Bíblia depois. Tradicionalmente, há um consenso na igreja de 7 dons do Espírito Santo. E esses 7 dons são os seguintes:
a sabedoria, a inteligência ou entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, o conhecimento, a piedade e o temor de Deus. É assim que o Espírito Santo dota os cristãos, concedendo-lhes determinadas forças para além de suas aptidões naturais e dando-lhes a oportunidade de se tornarem instrumentos especiais de Deus neste mundo. Olha só que coisa linda, né? Então o Espírito Santo, ele reveste os cristãos de poderes maiores que os poderes naturais que ele tem, né? Então você sabe que esses 7 dons são as graças de Deus que nos auxiliam para crescermos e nos desenvolvermos na virtude e perfeição da vida cristã. A nossa igreja existe somente porque o Espírito Santo está lá e derrama continuamente seus dons. Os 7 dons fluem nas 7 direções diferentes e eu acredito que todos receberam um ou mais dons. Talvez não há ninguém que tenha recebido todos os dons, mas pelo menos um ou outro dom cada um de nós recebe. Então, o que faz o Espírito Santo na igreja? O que é que esse Espírito Santo que é derramado em Pentecostes realiza na igreja? O Espírito Santo, ele edifica a igreja. Ele a impele e fica continuamente recordando a sua missão, que é a missão de anunciar o Evangelho e realizar as obras de misericórdia pelo mundo inteiro. O Espírito Santo chama homens e mulheres para o serviço dela, concedendo-lhes os dons necessários. O Espírito Santo introduz cada vez mais profundamente na comunhão com Deus Trino, no Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Esses dons são muito necessários para a igreja e para cada cristão, por quê? A igreja, primeiramente, precisa do dom da sabedoria. Para usar um outro termo utilizado também nas Escrituras, o espírito do discernimento. No capítulo 1 de Joel, no versículo na carta de João 1, no capítulo 4, versículo 1, é dito: Caríssimos, não deis fé a qualquer espírito, mas examinais se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas se levantaram no mundo. É por isso que cada cristão, o cristão sábio, sempre diz: deixe-me rezar e pensar sobre isso por uma noite, então poderei fazer meu julgamento. Então, cristãos, tenham muito cuidado com os falsos profetas e antes de tomar uma decisão, pense pelo menos durante uma noite. Peça ajuda ao Espírito Santo através do dom da sabedoria ou do discernimento. A igreja também precisa do dom da inteligência. Inteligência, nesse contexto, não significa, aliás, não permanecer meramente na superfície. Olhar para o profundo, reconhecer que o que Deus quer dizer ou mostrar a você. O coração sábio, segundo o livro 1 de Reis, no capítulo 3, versículo 9, que o sábio rei Salomão pediu, pode também ser encontrado nos 2 discípulos de Emaús, que partem com pensamentos sombrios, até que uma terceira pessoa misteriosa se junta a eles. Os olhos dos desesperados somente se abrem quando o pão é partido. Sem a inteligência, nunca saberíamos coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou. Tais são os bens que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Todavia, Deus nos la revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra tudo, mesmo as profundezas de Deus.
Essas são palavras da carta de 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 9 a 10. A igreja também necessita do dom do conselho. Frequentemente nós ficamos perdidos e nossa perplexidade nos causa um curto-circuito. Então, nós causamos isso, não Deus. Ser um cristão significa viver com confiança, viver com paciência, esperando pela mão de Deus. Quando a hora chegar, ficará claro o que é correto. Podemos pensar na palavra que Jesus deu aos seus discípulos para a hora em que eles seriam levados a julgamento. Quando fordes preso, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento, ser-vos-á inspirado o que haveis de dizer, porque não serei vós que falareis, mas é o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Mateus capítulo 10, versículo 19 a 20. Não esqueça de ler a Bíblia. Lá você vai ter a confirmação dessas palavras. A igreja também precisa do dom da fortaleza. Também pode ser dito que a igreja precisa de bravura e pessoas proféticas. Quem tem fortaleza responsabiliza-se pelo bem que é conhecido, mesmo que tenha, em caso extremo, de sacrificar a própria vida. Os verdadeiros servos de Deus seguem, pregam a palavra, insistem oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Um corajoso lutador da resistência contra Hitler, chamado Robert Prinz von Arenberg, disse: eles não podem fazer mais do que me matar. E mesmo que o façam, não irão de fato me matar. Então, um grande exemplo desse espírito de fortaleza, de bravura que a nossa igreja tanto precisa. A igreja também precisa do dom do conhecimento. Isso não se refere simplesmente à razão humana, mas àquele conhecimento que é evidente em Jesus na história da mulher no poço de Jacó, conforme a gente lê em João capítulo 4. Apesar de Jesus não conhecer aquela mulher, ele é capaz de compreender suas necessidades interiores e mostra-lhe o caminho da cura. Na igreja, geralmente, encontramos esse dom do conhecimento em confessores sábios e pessoas que acompanham outras espiritualmente. Então, é um dom que cada cristão tem a potencialidade de desenvolver. Um outro dom que a igreja precisa é o dom da piedade. Uma pessoa piedosa, quando ela faz de Deus o centro de seu pensamento, julgamento e ação. Quando uma pessoa descobre Deus, tende a o colocar em primeiro lugar de sua vida. Piedade é outra palavra para devoção a Deus, para amor. Tito, no capítulo 2, versículo 11 a 12, fala sobre a graça de Deus. Manifestou-se com efeito a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Veio para nos ensinar a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver neste mundo com toda sobriedade, justiça e piedade. Finalmente, a igreja precisa do dom do temor de Deus. Para muitas pessoas modernas, isso é algo questionável. Mas para seguir a Sagrada Escritura, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Os insensatos se desprezam a sabedoria e a instrução. Já diz lá Pedro, no capítulo 1, versículo 7. O que se quer dizer aqui é uma atitude que procede da infinita sublimidade de Deus
sobre todo o pensamento e ação humana. O homem temente a Deus, ele coloca a vontade de Deus sobre todos os seus planos particulares. Ele faz de tudo para viver conforme os mandamentos de Deus e não os transgredir. Então, esses são os dons, principais dons que o Espírito Santo derrama sobre a igreja, sobre cada um de nós. Lembrando que igreja não é aquele templo, a igreja é cada um de nós. Cada cristão, cada católico, cada pessoa cristã que faz o bem no mundo, que recebe esses dons através do batismo, através do crisma. Atenção, gente! Os dons do Espírito Santo devem ser usados de forma respeitosa e ordenada, dando-se bom testemunho. Quem tem um dom e não faz parte de uma elite religiosa, mas tem o dever de usar esse dom para ajudar as outras pessoas. Leia lá em Coríntios, capítulo 14, versículo 39 e 40, e em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Lá na Bíblia, você terá inspiração, você terá a abertura de coração, a abertura do seu espírito para receber esses maravilhosos dons do Espírito Santo. Que os dons do Espírito Santo nos ilumine, nos abençoe e que esses dons que nos são concedidos sejam colocados para o bem comum, para o bem do próximo, para o bem da igreja, para o bem da humanidade. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, partilhe com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, com seus familiares, com seus irmãos da igreja. Muito obrigado por ficar assistindo até o final e não se esqueça de se inscrever caso você não esteja inscrito. Espero que esse vídeo seja frutuoso para você. Grande abraço e até o próximo. Canal Partilhe e Compartilhe. Não se esqueça, divulgue!